Boa noite, E aí, excelente noite, tudo bom, Carol? Como é que você está? gente. Estou ótimo. E você? Firme e forte. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação, você ter aceitado o meu convite, eu ter apresentado para você esse projeto, que eu acredito, né? E você ter aceitado participar. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Como eu falei anteriormente, você é um cara no qual eu me espelho. Gosto muito da forma que você ensina, da forma leve. E estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Tenho certeza que será incrível. Com certeza, para mim foi um prazer enorme estar aqui com você, com um assunto tão relevante, que é cuidar da nossa saúde física e também como o dinheiro impacta a nossa saúde física e emocional. O dinheiro é uma parte importante que une vários elementos da nossa vida, nossos relacionamentos, nossa saúde, várias áreas ali, o dinheiro permeia todas essas áreas. E eu fico muito grata e muito agradecido aí pela lembrança do meu nome e pelo convite. Ah, muito obrigada. Então, vamos começar? Vamos lá. E aí, o que que você trouxe para hoje? Hoje, a gente sabe que, como você falou, o dinheiro impacta a todas as nossas áreas da nossa vida, impacta o nosso relacionamento com nós mesmos. Muitas das vezes a gente quer ter coisas e não consegue por questões financeiras, impacta relacionamentos, impacta no nosso cuidado. Muitas das vezes você não tem o dinheiro, talvez, para se alimentar bem, você não tem o dinheiro para frequentar uma academia, não tem o dinheiro para fazer um exame, um check-up. Então, assim, o dinheiro está ligado em todas as áreas da nossa vida e queria que você falasse um pouquinho disso para a gente hoje. Isso. E a falta do dinheiro faz com que muitas pessoas durmam mal, não tenham um sono adequado, fiquem com preocupações, preocupados, imaginando cenários ali que não ajudam em nada e começam a sentir sofrimento, ter vários fatores ali psicoemocionais ali que afetam a qualidade de vida da pessoa. Então, a importância de entender como o dinheiro funciona e trabalhar alinhado, integrado ao dinheiro, não para ele ser o nosso chefe, mas para ele poder ser um amigo que vai nos ajudar a realizar todos os nossos sonhos e fazer todas essas outras áreas andarem também. E hoje, como é que está o brasileiro? Hoje, mais de 2/3 dos brasileiros estão endividados. E dívida é algo que faz muitas pessoas perderem o sono. Porque além de ter que pagar as contas do mês, está devendo coisas do passado, que ainda de alguma forma vai ter que caber no mês. Você continua sempre E hoje, presa a alguma coisa. sem presa alguma coisa. E hoje, o pior não é isso, que dívida, muitas vezes você quer comprar alguma coisa, parcela em 3 vezes no cartão, consegue pagar e está honrando a sua dívida, beleza. Está ali dentro de um planejamento. Só que hoje, mais de 1/4 dos brasileiros estão com o nome negativados. Estão lá no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito ao Consumidor, e essas pessoas estão o quê? Com o nome sujo, não conseguem mais contrair empréstimos, gera ainda, afeta também a autoestima, que a pessoa muitas vezes se considera incapaz, se considera triste, por não estar conseguindo fazer circular essa energia que é o dinheiro. Então isso é muito importante. E falar, mas é a pandemia por causa disso. A pandemia realmente aumentou um pouquinho esses dados. Mas esses dados aumentaram só um pouco. Os brasileiros endividados eram cerca de 60%. Hoje é 67%. O número de pessoas que não conseguiam pagar suas contas em dia e estavam com o nome sujo era 24%. Hoje é 26%, 27%. Não teve Então, ou tanto. seja, aumentou um pouquinho, aumentou. Mas não foi a pandemia a Não foi, a causa gente não principal para a precisa maioria das pôr a pessoas. culpa nela. Já é uma coisa que a gente já carrega há bastante tempo. E repara que as pessoas que normalmente estão endividadas é um padrão comportamental. Elas acabam uma dívida para entrar em outra. Então, com muitos clientes que eu trabalho para lidar dentro de um processo de coaching financeiro, para trabalhar comportamentos, crenças, modelos mentais e etc., eu percebo que essas pessoas, o normal da vida delas é esse. Entra numa dívida, se aperta toda, arruma um jeito de sair e entra de novo. E fica num ciclo vicioso. Parece que tem o prazer, né? Eu falo, eu vou ser bem sincera, meu pai ele era totalmente assim, ele tinha prazer de ver as parcelas, acabavam as parcelas, ele já procurava outra coisa. Essa parcela aqui já acabou, vou encaixar outra parcela. Isso aí. Então, isso é o quê? Um padrão comportamental.
por trás desses padrões geralmente tem uma crença. Quando eu falo aqui em crença, não tem nada a ver com religião. É aquilo que a pessoa acredita, que ela via, ouvia as experiências que passou. Então, infelizmente, principalmente na nossa cultura, nossa sociedade brasileira, de algumas religiões, de pais, enfim, da forma como foi colonizado, o colônia de exploração no Brasil, a gente ouve muito que o dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. O dinheiro a gente não começa a ouvir, felicidade. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro é raiz de todo mal. Eu lembro que meu pai falava para mim, quando eu saía de um cômodo para o outro, paga a luz do quarto, você acha que eu sou sócio da Light? Então, a Light é operadora de energia aqui do Rio. Então, é muito comum a gente ouvir várias coisas, ver a experiência dos pais, experiência, às vezes, de alguém que é uma autoridade para nós, seja religioso, seja um avô, seja da família, seja um professor, e aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente experiencia, a gente começa a criar significado em cima disso. Então, muitas vezes a gente sai com significado. Se eu saio com significado que dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é sujo, inconscientemente eu vou começar a atrair ações, meu comportamento, meus hábitos vão ser de uma maneira que eu me afaste do dinheiro. Porque o dinheiro é sujo, o dinheiro é raiz de todo mal. O dinheiro não traz felicidade, eu quero ser feliz, então eu crio, muitas vezes, minha vida. Tira. A gente percebe que muitas crenças que a gente tem, ela tem uma intenção positiva. Manter minha integridade, manter... Só que são interpretações que nós temos que fazem com que a gente saia com essa conclusão. Que muitas vezes é o quê? O que é uma crença? É uma generalização. É um pensamento confirmado. É algo que você acredita. E cada um de nós acredita que tem, como a gente viu lá na PNL, tem um mapa, o mapa do território. Cada um de nós traz uma experiência em relação à vida, através das nossas percepções, das experiências que nós temos, que nós passamos, nós tiramos significados. Alguns significados nos ajudam, outros nos atrapalham. Então, jogar uma luz nesses significados e ressignificá-los. E eu não sei se você pensa da mesma forma, Doutor, mas eu acho que, principalmente eu como jovem, muitos padrões, esses comportamentos eu trago não foram coisas que eu vivi, foram coisas que eu trouxe do meu pai, da minha mãe, coisas que eu ouvi, coisas que eu falei, e a gente acaba repetindo esses padrões na nossa vida. Por isso é importante a gente entender, a gente ressignificar essas coisas na nossa vida, para a gente não continuar repetindo esses padrões. Isso aí. A nossa forma de pensar é dentro de uma dualidade. Ou seja, é branco ou preto. E esquece que existem várias cores entre o branco e o preto. Existe o cinza. É dia ou noite, mas existe a tarde. É sol ou chuva, mas existe ali o nublado, ali o fresco e tal. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós copiamos aquele modelo mental, comportamental dos nossos pais, ou somos totalmente opostos. Se o pai era aquele pai, muitas vezes, que segurava muito dinheiro, não liberava, que a gente costuma chamar no popular de pão duro, então, quando a gente passa a ter dinheiro, a gente é o oposto. Gasta exageradamente para compensar algo. Ou então copia exatamente aquele modelo. E dentro das finanças, a gente vem procurar sempre o quê? O equilíbrio, o caminho do meio. Fazer o dinheiro circular, é importante que o dinheiro circule, levar prosperidade para as pessoas, mas sem excesso, principalmente no consumo, e também sem ficar prendendo, segurando o dinheiro sem ter um propósito. É importante que a gente guarde dinheiro, que a gente poupe dinheiro, pensando numa boa aposentadoria, pensando em realizar nossos sonhos, pensando em fazer uma reserva para oportunidades, mas também é importante a gente gastar também. Então, muitas vezes, as pessoas se assustam, falam, educador financeiro, coach financeiro, falando em gastar. Sim, gastar é importante. Gerar um fluxo, gerar oportunidade para outras pessoas também. Quando eu vou numa lanchonete e como alguma coisa lá, eu estou ajudando a prosperar aquele negócio. Mas é tudo o quê? Com consciência, com gerenciamento das suas emoções, com planejamento. E é como você falou no início da live, dinheiro é energia. A gente está movimentando a energia. A gente pode utilizar ele como uma energia negativa, mas a gente pode utilizar ele como uma energia positiva. Tanto na nossa vida, quanto na vida das pessoas à nossa volta. Isso aí. Fui eu? Opa, deu uma travadinha, voltou. Foi. Não, tô aqui, tô te vendo. É isso aí, é uma energia em movimento das pessoas. Então, nós sabemos como lidar com a energia do dinheiro. Então, o primeiro passo é entender quais são os significados que eu tenho sobre o dinheiro. Muitas vezes essas crenças que eu falei, elas estão no nosso inconsciente. Então, eu não sei.
Então, como é que eu percebo se eu tenho crenças positivas ou não em relação ao dinheiro? Começa a observar o quê? Quais são os seus comportamentos com o dinheiro e quais são os seus resultados. Ali já vai ter pistas de como, o que você pensa, quais são os seus modelos em relação ao dinheiro. E depois, muitas vezes, a gente solta, sem querer, num bate-papo descontraído, a gente solta alguma frase e a gente sabe que a linguagem, a gente identifica tanto a linguagem verbal como a não verbal, o que o outro está sentindo. Então, de vez em quando, a gente começa a trabalhar com PNL, coach, a gente começa a treinar muito o ouvido. Então, por exemplo, senta alguém na mesa comigo, a gente está batendo papo e a pessoa, de repente, respira fundo e fala: dinheiro foi feito para se gastar. Opa, a pessoa colocou uma afirmação, muitas vezes com ênfase, existe uma crença ali. Se uma pessoa traz essa crença que o dinheiro foi feito para se gastar, qual vai ser o comportamento da pessoa? Vai gastar sem dó nem piedade. E muitas vezes nem espera fazer o dinheiro para poder consumir. Já põe no cartão de crédito, faz um pré-datado, enfim. Já arruma uma maneira, entra no cheque especial, arruma uma maneira de gastar por conta de muitas pessoas pensam o seguinte: depois eu dou um jeito para ver como é que eu pago. Depois sempre dou um jeito para pagar, depois eu vejo um jeito. Depois muitas vezes aí começa... Aí depois vira uma roda, ali uma bola de neve do lado negativo, que vai acabar com a sua prosperidade financeira. Certo. E você falou em questão da gente utilizar essa energia para o nosso bem. Como que você acredita que a gente possa utilizar a energia do dinheiro a nosso favor? Então, primeiro é entendendo o significado, ressignificando o que você acha do dinheiro. Depois, nós trabalhamos com 5 verbos quando a gente fala de finanças. Gerar, analisar as formas que eu gero dinheiro, está dentro dos meus valores, dentro dos meus princípios, estou gerando dinheiro de uma maneira ecológica, uma maneira ética. Como eu administro meu dinheiro, pensando não só em mim, pensando no melhor para minha família, já com planejamento prévio para realizar sonhos, uma reserva, etc. Como é que eu multiplico meu dinheiro? Então, através de uma reserva financeira. Qual a certeza que a gente tem de vida? É que a gente vai envelhecer. Então, se eu vou envelhecer, quem vai garantir minha dignidade ao envelhecer? O INSS. Sabe o que significa INSS? Não. Isso nunca será suficiente. Ou seja, assim como a gente não tem educação, não tem saúde, não tem segurança propiciada pelos órgãos públicos, a aposentadoria é algo também que, quando a gente for se aposentar, não vai cobrir o que a gente precisa. Então, eu já tenho que começar a preparar desde hoje essa aposentadoria. 4º verbo, blindar. Então, blindar minhas emoções, blindar meus valores quando se trabalha com dinheiro. E o 5º verbo, que é exatamente a pergunta que você fez, é o verbo mais importante para manipular essa energia do dinheiro. Compartilhar, que é o doar. Então, também é doar para aquelas pessoas que precisam, para causas. Muitas vezes é doar dinheiro, doar habilidades, doar competências. Eu tenho visto você, por exemplo, dando muitas lives, muitas dicas, passando muitas técnicas na área que você trabalha de saúde, dando o quê? O seu conhecimento, o seu tempo para ajudar as pessoas. Isso é doação. E essa energia da doação é uma energia muito importante, porque para doar inconscientemente você está dizendo para você o seguinte: eu tenho tanto daquilo que me abastece e eu tenho para dar para o outro também. Então, inconscientemente, você manda essa mensagem também. Então, se é dinheiro, eu tenho tanto que dá para todas as minhas necessidades, realizo meus desejos e também ajudo outras pessoas a prosperarem, enfim, a dar um passo ali em algo que estão precisando nesse momento. Estou transformando essa energia. E o mais interessante, quando você doa sem segundas intenções, isso é algo que eu já fiz na prática. Já teve vezes que eu falei: poxa, eu estou meio apertado, mas eu vou doar porque de alguma maneira isso vai voltar para mim depois. Não aconteceu nada. Eu fui com esse pensamento, não aconteceu nada. Agora, já aconteceram outras oportunidades que eu fui doer realmente, que era um prato de comida, era uma pessoa que estava passando necessidade, enfim, era alguma campanha que mexeu comigo, e eu fui realmente ali sem ninguém saber e fiz uma doação. De repente começa a gente me chamar para coaching, gente me chamar para dar aula, oportunidades que aparecem. Então é impressionante, quando você realmente doa de coração, sem querer nada em troca, você está alinhado a um fluxo, que oportunidades, isso daí é um fluxo, um ciclo virtuoso. Então que vai aparecer oportunidades, é uma energia. Então você vai estar trabalhando o que você está dando e recebendo. Você trabalha essa energia. Trabalha essa energia. Então, sempre doar. Doar roupa que você já não usa mais, doar seu conhecimento, doar um prato de comida, doar um dinheiro para uma causa. Tudo isso é importante. E essa questão quando você começa a doar... Essa questão dessa doação,
Mas a doação só em questão financeira ou você também pode doar de outras formas? Porque às vezes você tem o dinheiro suficiente para você. Você não Uhum. consegue doar questão financeiramente, mas você consegue doar de outras formas, ajudando, indo ajudar a montar quentinha, alguma coisa. Não consegue ajudar financeiramente, mas com a mão de obra também, você consegue gerar essa energia? Claro, também. Dando uma palestra gratuita, dando seu conhecimento, uma habilidade que você tem, não tem dinheiro, de repente você costurar, ou está ajudando a costurar roupas para poder entregar, ou de repente está fazendo máscaras para entregar nesse momento de pandemia para as pessoas que não têm condições. De repente vou estar numa campanha de doação de brinquedo no orfanato que de repente eu não tive condições de contribuir financeiramente, mas tive de chamar pessoas, de movimentar e de ir lá entregar e fazer uma palhaçada lá, fazer algo para poder animar as crianças. Então existem várias formas de doar. Dinheiro é uma maneira delas, mas existem aquelas outras que é você dar um pouco de você para aquela causa. E isso é muito importante. Muito Então, legal. esse verbo doar, que é o que alimenta essa energia. Inconscientemente, se você doa, você está alimentando ali, dizendo o quê? Que o dinheiro é limpo, que o dinheiro propicia realizar outros sonhos, que o dinheiro não é só para você, é para a comunidade, é para ajudar todos. Então, inconscientemente também, você já está trabalhando essas suas crenças de uma forma de crenças poderosas, crenças ali, de que o dinheiro é bom, que o dinheiro é limpo, que o dinheiro propicia a forma de ajudar, de gerar oportunidades. Quando eu levo o carro para poder consertar, olha que legal. Às vezes a gente fica chateado. Uma vez eu estava aborrecido e falei, pô, o carro deu defeito, vou ter que levar no mecânico. Aí na mesma hora eu parei e pensei, falei, pô, que bacana. Tomara que eu vá num mecânico bom, honesto e que esteja ajudando ele a prosperar o negócio dele. Porque se ninguém tiver problema no carro, a loja do mecânico vai dar defeito. Então, é uma oportunidade que eu tenho de estar contribuindo com a capacidade, a habilidade, com aquele negócio que está ajudando. Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa dessa forma, até aquelas coisas, entre aspas, que parecem ser chatas, que a gente vai falar, puxa, eu não estava contando com isso. A gente já começa a ver de uma outra forma. E eu teve um tempo, umas semanas atrás, que eu estava fazendo um curso de prosperidade justamente na área financeira. E aí ele foi e falou que todo mundo, tem muitas pessoas que, pelo momento atual que a gente vive no país, que as pessoas associam justamente a dinheiro a coisa ruim, as pessoas se corrompem, muda os valores das pessoas. Existem sim coisas que acontecem para isso, né? Mas ele também fala que quando a gente tem o dinheiro, que a gente pode, nós temos o dever perante a sociedade de fazer as coisas pelas pessoas, de fazer essa energia girar, de fazer com que que esse movimento aconteça. E quando você tem o dinheiro, você tem não a obrigação, mas a obrigação de dar continuidade a isso, de você proporcionar que outras pessoas também tenham a mesma coisa que você. E é exatamente o que você falou do mecânico agora. De repente ele podia estar numa situação financeira, é ruim levar no mecânico, carro, porque você sempre gasta um dinheiro e muitas das vezes que não está previsto no orçamento. Mas assim, você está ajudando a movimentar a vida de outra pessoa, querendo ou não. Exatamente. Então, quando a gente passa a ver através desse ângulo, a gente fala, poxa, que legal. Tomara que isso daí que eu esteja levando para ele seja oportunidade para ele estar prosperando. Porque aquele negócio tem um dono, tem um mecânico, tem a pessoa lá do caixa, tem um contador que ele paga. Então, você está ajudando um negócio direto e vários outros indiretos. Várias famílias que trabalham ali e tiram o sustento dali. Assim como tem pessoas que precisam do nosso trabalho também, que vão melhorar, vão trabalhar em algo que elas querem e vão contratar os nossos serviços. Então, isso é um ciclo. É alguém me contratar o que eu posso dar e eu vou cobrar um valor e vou dar um serviço. Outra pessoa, eu vou precisar de algo de outra pessoa, de outro profissional, que eu vou dar um valor e essa pessoa vai me dar um serviço. E isso é completamente normal. Isso é o quê? O ciclo da prosperidade. Todo mundo trabalhando, um contribuindo com conhecimento naquela hora e recebendo em forma de dinheiro. Esse dinheiro eu vou pagar uma outra pessoa para um serviço que vai estar me entregando. E por aí vai. Legal, muito legal, gostei. Tem mais alguma recomendação, mais alguma dica? Eu preparei uma Olha, surpresinha aqui para você. opa, bacana. Então, só vou falar, já que você tocou num ponto, algo que é muito importante, que muitas vezes você até comentou, às vezes a gente vai ter que levar o carro no mecânico e vai ter uma despesa inesperada que não estava dentro do orçamento. Então, assim, como a gente está falando sobre hábitos financeiros saudáveis, sempre é importante num planejamento financeiro você ter ali para o seu mês, saber que tem um dinheiro que vai estar ali
é assim, para algo que vai acontecer, pensando positivamente, esse dinheiro aqui, de repente, vou utilizar para almoçar fora, para fazer ir para o cinema, ir para o teatro, para dar presente para alguém, ou para mim mesma. Ou, se pintar um imprevisto, já tem esse dinheiro que está ali orçado para pagar esse imprevisto, como é um defeitinho que está em casa, que tem que, de repente, trocar um cano, é um problema inesperado no carro, que isso acontece, é um remédio, de repente, de um probleminha que deu de saúde, que tem que comprar um remédio. Então, dentro de um bom planejamento financeiro, você faz o quê? Você adapta seu estilo de vida de maneira com que o que você faz tenha uma diferença boa para o que você gasta. Porque aí, nesse meio de campo aqui, você tem o quê? Liberdade. Pensando sempre em oportunidade. Pensando sempre em coisas boas. Você quer fazer um passeio diferente, comer num restaurante diferente? Isso. Às vezes alguém que chega de fora e te chama para sair e você quer estar com aquela pessoa, passear, vai e estar com aquele dinheiro ali. Então, sempre assim, muitas vezes as pessoas vão fazer um orçamento financeiro, procuram fazer algo muito justinho. Aqui estão minhas entradas, aqui estão minhas saídas. Então, não tem flexibilidade para nada. É o que entra, é o que sai. Então, quando a diferença é maior, eu tenho o quê? Esse meio de campo todo aqui para desfrutar. Então, já fica a primeira dica aqui de hoje. Será que esse estilo de vida que eu escolhi para mim, primeiro, ele atende a realmente quem eu sou ou atende a imposições da sociedade? E esse estilo de vida, ele é algo que favorece a uma qualidade de vida emocional, aí entra na parte de saúde, nessa parte toda, porque eu tenho uma flexibilidade boa, que aí eu vou ter eventos inesperados, vou ter surpresas que eu vou preparar para mim, vou poder curtir mais lazer, enfim. E se acontecer um imprevisto, tem uma margem ali, ou eu vou ficar naquela situação que deu problema no carro. Esse mês aqui eu vou virar negativo, vou ter que passar em N vezes no cartão, já comprometer um orçamento com algo que eu não estava contando. Então, essa flexibilidade e nós revermos nosso estilo de vida, tanto na parte que você trabalha de alimentação, atividade física, também rever nosso estilo de vida na parte financeira. Então, resumindo, é para atender o que eu quero ou para atender a expectativa do outro? Esse estilo de vida que eu escolhi, isso passa pelo carro que eu escolho, pelo local onde eu moro, pelos gastos, pelos compromissos mensais que eu assumo, seja uma assinatura de alguma coisa, seja um clube. Tudo isso é legal, mas assim, isso realmente está refletindo quem eu sou? Está me ajudando? Ou isso está me espremendo de tal maneira que eu fico ali, que qualquer coisa fora do previsto vai tirar meu sono? Então, eu ia trazer algumas coisas para você me dizer o que você achava sobre. E uma dos temas que eu trouxe é gaste menos do que você ganha. Então, assim, você já disse agora a questão de você não gastar o equivalente ao seu salário. E eu queria te fazer uma perguntinha. Você tem mais ou menos um percentual, alguma coisa que a gente que você indique para a gente deixar na reserva? Sim. Então, primeira coisa, qual o valor dessa reserva? No mínimo, aí assim, não existe assim, finança, a gente tem que conversar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem tem pessoas que têm não sei quantos filhos, tem pessoas que têm uma atividade que é estável, tem outras não, que tem mês que tem pessoas que estão de acordo com sazonal, tem época que tem um negócio, que aquele negócio dá mais frutos, tem outra época que não. Então, assim, não existe uma fórmula mágica. Eu sou até contra alguns programas financeiros que vendem fórmula. Mas é o seguinte, para a pessoa que é o nosso amigo que está assistindo do nosso lado, nosso amigo, nossa amiga, poder já aplicar para ele. É o seguinte, se hoje eu perco minha principal fonte de renda, quanto tempo eu vou levar para poder entrar no mercado de trabalho de novo? Por exemplo, se eu sou empregado e sou mandado embora, qual é a previsão que eu tenho para poder arrumar um novo emprego? Mais ou menos dentro desses moldes. Aí você vai falar, poxa, para mim é 6 meses, para mim é 3, para mim é 1 ano. Então, cada um vai falar assim, o tempo se acontecer de eu perder minha principal fonte de renda, qual o tempo que eu me sinto confortável mantendo o mesmo padrão de vida até achar um substituto para aquela renda? Então, normalmente eu falo para as pessoas assim, pense no mínimo 6 meses. Mas o ideal seria ter 1 ano. Então, assim, não é o quanto você faz de dinheiro hoje, é o quanto você gasta. Se uma pessoa tem um salário ali de 10 mil reais, mas gasta 5, é 5 mil vezes 12. Então, é ter uma reserva financeira de 60 mil. Então, esse é o primeiro ponto. Saber qual é a quantidade. Qual o percentual ideal para cada pessoa? Então, é o seguinte, para aí vai ter que entrar um hábito novo. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Elas esperam, quando recebem lá os proventos,
recebem é assim, vou pagar minhas contas, o que sobrar no mês eu guardo. O que acontece? Não sobra, porque se tem R$ 300, tem 500, tô precisando de comprar aquele sapato, deixa eu almoçar fora, vai ter uma coisa... Acaba dando um fim para aquele dinheiro. Então é mudar esse hábito. Primeiro, eu vou pegar o dinheiro, assim que o dinheiro entra, vou separar um X%, um percentual dele, e vou separar para construir minha reserva financeira. Qual seria o ideal? Pelo menos 30%. Tem pessoas que hoje vão estar ouvindo a gente e falar, caramba, 30% do que eu recebo já separado? Não dá, senão não dá para pagar as contas. Começa com 10% e vai revendo dali. É isso que eu falo. Para cada pessoa, pode ser que 10% para um, vai adaptando. Pode ser que outra pessoa realmente tenha muitos filhos e quer dar uma boa escola para todos os filhos, então ela fica um pouquinho mais engessada. Aí, de repente, vai ser um percentual menor. Tem outras pessoas que, de repente, falam, não, poxa, dá para eu mexer aqui, mexer ali, dá para ser um percentual maior. Quanto maior for esse percentual, mais rápido você faz essa reserva. Quanto menor, mais devagar vai ser para fazer essa reserva. E essa reserva não é só pensando em imprevisto. Aquilo que a gente pensa, a gente atrai. O que eu falo assim, um outro hábito. Quando eu faço uma reserva, é pensando no quê? Uma reserva para oportunidade. Tem uma pessoa que eu conheço e vira e fala, Dalton, eu fui convidado para trabalhar lá na região norte e eu vou deixar meu carro aqui, não vou de carro, vou morar lá, quero vender o carro. Eu vou, semana que vem, não dá tempo para negociar, meu carro vale 50 mil, qualquer um que chegar com 35 leva. Aí você tem aquele dinheiro, você fala, ó, toma aqui os 35, me dá o carro, daqui a um mês eu vendo por 50. Então o que eu estou fazendo? Dinheiro que eu tenho uma reserva para gerar a oportunidade de multiplicar. Se acontecer um imprevisto, eu uso ele para imprevisto. Mas o foco de eu guardar dinheiro não é pensando em situações ruins que possam vir a acontecer, senão acaba atraindo. Eu guardo dinheiro pensando em coisas positivas, pensando em oportunidades que podem chegar para eu multiplicar meu dinheiro, ou para de repente pinta uma viagem, uma pessoa chega para você assim, e aconteceu isso comigo. Em 2012, minha irmã com o marido e minha outra irmã também falaram, pô, a gente vai para Disney, não sei o quê. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, poxa, na minha lista de sonhos tá levar minha família para ir para Disney. Na época, meu filho tinha 5 anos, e eu virei e falei, pô, eu tenho um dinheiro aqui parado aqui, porque eu não sabia, eu guardei por guardar, não sabia o que eu ia fazer com ele, era a reserva para uma oportunidade. Eu falei, pô, vocês vão quando? Vou tirar férias, vou com vocês também. Que é legal, tinha minhas irmãs que já conheciam bem lá, Orlando e tal, aí fui com a minha esposa e meu filho. Então, o dinheiro é pensando em coisas positivas. Se acontecer algo negativo, tudo bem, mas pensa, sempre planeja para coisas positivas. Gostei. Próximo quesito que eu separei para ver, tema de controle de finanças. Existem pessoas que mandam a gente anotar cada coisa. Teve uma vez que eu conversei com um amigo meu que era economista, ele, quando você for na rua, você escreve cada coisa que você gastou, quanto que você gastou. O que você acredita, o que você pensa disso, de controle, a importância disso? Se você teria alguma recomendação para a gente começar a fazer isso de forma simples. Sei que hoje tem muitos aplicativos celulares, mas eu, vou ser bem sincera, eu pouco olho. Eu preciso mudar esse hábito na minha vida. Então, se você tiver alguma recomendação para isso, fácil para a gente começar a aplicar. Tem. Olha, se vocês quiserem depois, vou deixar até aqui o meu site, www.metodotdl.com.br. TDL de Transformando Dinheiro em Liberdade, livro que eu escrevi com o Marcelo Felipe. TDL. Então, ali tem isso, método TDL, métodotdl.com.br. www.métodotdl.com.br. Ali tem uma planilha. Isso, L de laranja. T de tatu, D de dado, L de laranja. Ali, isso aí. Lá tem uma planilha toda maceteada, já com fórmulas, para quê? Para a gente colocar ali na planilha, mas não serve só anotar. Anotar por anotar, muitas vezes fica cansativo e as pessoas desistem rápido. Qual que é o objetivo de você ter uma planilha? Que ali tem gastos assim, com casa, gastos com educação, gastos com transporte, gastos com lazer, gastos com saúde, gastos diversos, gastos com impostos, gastos com bancos. E quando você anota ali, e já tem toda a fórmula ali para colocar, vai mostrar quanto cada um desses gastos está comendo em termos percentuais do que você está fazendo. Então, o ideal, depois que anota, é você olhar, fazer isso por pelo menos 3 meses. Que aí você olha assim, para fazer uma avaliação e falar para onde está saindo, onde está o vazamento dos meus consumos. Muitas vezes é naquilo que você nem...
Porque você sabe quando você paga de aluguel, de condomínio, de supermercado, você tem mais ou menos uma ideia. Luz, água, gás, telefone, tem mais ou menos uma ideia. Mas existe aqueles gastos que nós chamamos de gastos fantasmas. Só que aí imagina o seguinte, você sai com R$ 100 na carteira, quando chega em casa tem 5. Aí você abre a bolsa, abre a carteira, olha a calça e fica, perdi dinheiro. Onde estava o dinheiro que eu levei? Isso, você está sorrindo, deve ter acontecido já contigo. Acontece com a maioria das pessoas, já aconteceu comigo também. Por sinal. Então, o que acontece? Se o gasto realmente tivesse sido algo importante, significativo, nós se lembraríamos. Você se lembraria, ó, gastei foi nisso aqui. Se a gente não se lembra e acha que perdeu, porque aquele gasto foi supérfluo, não é um gasto que vai fazer a diferença para a gente. Então, quando a gente anota e põe, por exemplo, numa planilha, eu gosto muito da planilha, aplicativos também é muito bom, mas a planilha não é só por anotar. É porque como ela já está separada por setores e calcula tudo para mim, para fazer uma avaliação e falar quem é o ladrão dos meus sonhos. Eu apelido de assim, quem é o ladrão dos meus sonhos que está atrapalhando eu realizar os sonhos que eu tenho pela minha frente. Aí eu falo, caramba, olha quanto que eu estou gastando de lanche na rua. Olha quanto que eu estou gastando disso, olha quanto estou gastando daquilo. E também para ver aqueles gastos que são importantes se nós não estamos gastando, só para te dar um exemplo. Teve um mês, isso foi ano passado, retrasado, que quando eu olhei, eu fui olhar minha aba de lazer e eu não tinha gasto nada, 1 centavo com lazer. E eu falei, caramba, vou perder o casamento já já se eu continuar assim. Nesse mês, chamei minha esposa para almoçar, para comer no japonês, para fazer um passeio ao cinema, porque é importante ter um gasto nessa área também. Uhum. Então, na verdade, uma planilha, ou seja, um aplicativo, anotar, por mais que as pessoas não tenham esse hábito, é um hábito importante, pelo menos por uns 3 meses, é para poder ajudar a trazer clareza sobre o que você está fazendo com o dinheiro, se realmente é o que você quer, ou se você fala, não, poxa, onde eu estou gastando dinheiro não é onde está tendo um propósito, um significado para a minha vida. Se eu gastar naquela outra área, vai ser melhor. Se eu cortar isso aqui para juntar, para fazer aquela viagem, vai ser melhor. Então, é para te ajudar o quê? A tomada de decisão. Então, por isso é importante anotar. Eu comecei a anotar em janeiro de 2005. Por quê? Porque eu falei assim, eu tinha acabado de comprar um apartamento à vista, tinha zerado todo o meu capital, comprei um apartamento. E na época eu agendei meu casamento para novembro. E falei, vou pagar tudo parcelado até a data do casamento, para quando chegar lá já está tudo pago. Só que eu falei, caramba, antes eu só pagava uma conta de telefone, que era minha, morava com os meus pais, e um ponto da TV a cabo, que a gente dividia lá em casa. Então era fácil, tinha 2 contas para pagar, o resto era meu. Metade eu separava para guardar, e metade era para pagar essas continhas e ir para o lazer. Agora eu falei, caramba, tenho que pagar condomínio, vou mobiliar a casa, vou pagar várias coisas de festa, estou com medo de me perder. Vou anotar só 3 meses para poder começar a entender qual é o meu gasto mensal. Só que o negócio me ajudou tanto que já passaram 15 anos até hoje eu anoto. Então assim, eu gasto meia hora por mês anotando e 10 minutos para analisar, para falar o que foi bom, o que eu posso aprender e se isso aqui está de acordo com os meus sonhos ou se isso está roubando meus sonhos. Então, quando a pessoa vai anotar uma planilha pensando nisso, a planilha vai ser minha amiga para realizar meus sonhos, ela vai com uma outra motivação. Se ela vai, poxa, eu vou lá para poder olhar que eu gastei muito e ficar chateada, é uma outra motivação. Então, trabalhar com a motivação correta. Foi a questão que você também falou também, que você consegue entender onde você está gastando, você consegue poupar mais, tudo isso, né? Entra em todos esses quesitos de você entender aonde você está aplicando mais, aonde você está aplicando menos. Preciso fazer isso na minha vida, tá? Já vou lá no site baixar, porque é um negócio que está faltando real na minha vida. Mais uma perguntinha. Excesso de consumo. Existem muitas pessoas que vou comprar e depois eu vejo como é que eu pago. Cartão de crédito está aí trazendo milhões de facilidades. Tem alguma dica que você pode trazer para a gente hoje em questão de limitar esse consumo? Eu era uma pessoa muito consumista. Eu hoje, diversas vezes eu abro o site para comprar, eu chego a colocar no carrinho. E aí eu fico olhando, poxa, eu vou gastar esse dinheiro. Será que eu preciso mesmo? Aí eu deixo para amanhã. Aí no dia seguinte eu vou lá e repenso. Foi uma tática que eu usei na minha vida, deixar sempre pro amanhã. E aí muitas das vezes eu acabo não comprando, porque eu vejo que aquilo não é uma necessidade na minha vida. Então, teria alguma dica para você dar em relação a isso pra gente? Tem sim. A sua estratégia é excelente. É uma das dicas.
Por quê? Porque hoje nós somos bombardeados pelo marketing, pela sociedade, com comida, com eletrônicos, com roupas, vestuários, bolsa, de tudo. Então, o que acontece? E muitas vezes, principalmente as mulheres hoje são mães, são profissionais, têm ainda aquela pressão da sociedade para se manterem bonitas, se manterem todas. Então, por exemplo, o público feminino, que é um público que eu atendo muito. Existe um estresse, uma cobrança muito grande em cima da mulher. E ela também ela é profissional, é mãe, é dona de casa e tudo. Então, o que acontece? Existe um estresse, uma ansiedade que é gerado no comportamento feminino. Quando ela vai fazer uma compra, ela ativa no sistema límbico dela dopamina, serotonina, a química que tem ali, de alguns neurotransmissores, que faz ela sentir o quê? Sentir o bem-estar, sentir um prazer, um alívio. Então, o que acontece? Ela, muitas vezes, quando vai comprar alguma coisa, não é o objeto em si, é a sensação daquele alívio que ela está comprando para ter. Então, essa sua estratégia é o quê? Porque, normalmente, o sistema límbico, ele ativa o emocional, você vai, compra, e depois usa a razão para justificar. Muitas vezes gera um arrependimento depois. Então, essa estratégia é uma boa de falar, olha, realmente eu preciso? Vou colocar isso ali separado. Depois olho de novo. Você dá tempo para o seu neocórtex, sua área de planejamento, sua área racional, analisar aquele ânimo que você teve, que foi inundado no primeiro momento. Ele vai esvaziando, vai entrando a razão para você tomar uma... inicial, né? Eu era muito impulsiva. Um impulso inicial. Eu quero, trabalho para isso, vou comprar e comprei. Eu trabalhava, eu era muito impulsiva. Hoje eu já não sou mais assim, pessoa impulsiva. Tem algumas coisas que eu preciso comprar realmente, eu vou lá e compro. Mas tem certas coisas que eu paro e penso, se é para satisfazer meu ego ou é porque necessidade, eu preciso disso nesse momento. Diversas vezes, roupa, então eu abro o site, coloco tudo no carrinho, escolho o tamanho, escolho cor. Aí quando eu vou lá no final, que eu vejo o preço, o somatório, eu falei, será que eu preciso gastar esse dinheiro todo? E aí eu vou adiando. Até que muitas vezes falar, realmente não precisava, não era mais um desejo que uma necessidade. Essa é uma técnica. Outra, cada gasto que tiver, parar, aí vem a anotação. Gastei lá R$500 numa bolsa. Legal, R$500 no produto, uma bolsa. O que eu estava sentindo? Anotar qual era a minha emoção antes da compra, qual foi a minha emoção durante e qual foi a minha emoção depois da compra. Por que isso? Porque quando você começa a analisar o seu emocional, trazer a consciência, além de que consciência é remédio, você vai começar a observar que é um ciclo. De repente, me sentia ansiosa, na hora senti aquela dopamina, aquela alegria, aquela felicidade enorme, depois senti arrependimento. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo que é comum, mas as pessoas vão começar a perceber qual é o padrão delas na relação ao consumo. Primeiro, é o estresse. Então, quando eu estou estressado, quando estou ansioso ou alguma coisa, o que acontece? Eu vou para a loja. Na loja, naquele primeiro momento, eu sinto aquela alegria, aquele bem-estar, uma euforia. Depois, sinto arrependimento que vou ter que pagar aquela fatura. Então, quando as pessoas começam a perceber o que está acontecendo com elas, já é uma chamada para a consciência. E uma dica, mais uma dica nesse assunto, que é muito importante, pessoa estabelecer metas. O que eu quero? Metas financeiras. Quero fazer uma viagem dos sonhos para a Europa. Quero comprar minha casa. Quero comprar meu carro. Quero fazer... Então, se ela tem uma meta grande financeira, quando você começa a falar, opa, vou abrir mão disso aqui agora para aquilo lá na frente. Você tem um norte, algo que te motiva a se manter fiel àquela sua rotina. E mais uma dica. Dentro do seu planejamento financeiro, e por isso aquela planilha é importante você ter, é o quê? Você separar uma verba, aquela minha verba para felicidade mensal. Você já tem aquilo planejado, que aí de repente vai ser numa comida, vai ser numa roupinha, vai ser num passeio, enfim, em alguma coisa que você queira. Para não ficar só... Isso, planejado. Fala, não, eu tinha separado R$300, tinha separado R$500, tinha separado 1.000, sei lá, que ia ser para me satisfazer. Aí eu vou me satisfazer com o que der na telha. Mas se tiver um objetivo grande lá na frente, você fala, pô, vou juntar aqui, eu separei 30% do salário, separei 40%, fiz uma renda extra para me dar mais dinheiro, porque eu quero fazer aquela viagem, porque eu quero passar por aquela experiência, porque eu quero adquirir aquele bem, porque eu quero ter uma boa aposentadoria, enfim. Então, se você tem um objetivo de longo prazo e um outro de curto prazo, o curto prazo é esse planejamento, esse dinheiro que você vai separar para o prazer seu momentâneo, mas já planejado.
e ter sempre uma meta de longo prazo ali para te manter fiel, manter motivada àquilo que você quer. Eu gostei muito também do que você falou, a dica que você deu de você anotar a sensação, de você anotar o sentimento. Não sei se você concorda comigo, mas é muito também a questão alimentar. Eu acho que é muito, muito parecido. Tenho vários alunos que eu falo, quando você for comer, você para e pensa, estou comendo isso daqui por quê? Eu estou com fome, a minha barriga está com fome, eu estou roncando, está no meu horário de comer, ou eu estou comendo por alguma sensação, por alguma coisa, por um tédio, Então, assim, eu acho que tem algumas pessoas que descontam na alimentação e outras pessoas que descontam esses sentimentos na questão de gastar, de financeiro, de dinheiro. Perfeito, Carol. A sua análise é perfeita. Eu e você, a gente está olhando ali o que? Os sintomas. Como a gente tem outros conhecimentos, a gente não vai atuar só sobre o sintoma. A gente vai atuar, descobrir qual é a causa para ajudar a pessoa a passar por esse processo. Então, às vezes a causa é a mesma. A pessoa está estressada, ou está ansiosa, ou está entediada. E ela vai descontar na comida. Mas muitas vezes, você até é especialista nessa área, às vezes a fome é emocional. Assim como o consumo também é emocional. Então, às vezes, algumas pessoas vão descontar na comida, outras no consumo, nas compras. Mas a causa está ali. Então, a gente, se a gente só olhar isso aqui, vai ajudar um tempo? Vai. Mas daqui a pouco vai voltar. Então, a gente tem que trabalhar o quê? O que está causando esse comportamento? Mas é perfeito. O comportamento, seja na alimentação, seja no consumo, tem uma causa raiz. Que muitas vezes é a mesma causa. Estresse, ansiedade, tédio, enfim. Raiva, alguma coisa ali que a pessoa está descontando, ou na compra, no consumo, ou na comida, para gerar aquela sensação, gratificação imediata, aquele prazer. Que o nosso organismo ele procura o quê? A homeostase, o equilíbrio. Como hoje eu falei lá que a gente está muito estressado, muito ansioso, a maioria da população, então o que acontece? Para a gente poder ter a homeostase e procurar a equilibração, a gente vai procurar, às vezes, no álcool, às vezes na comida, às vezes na compra daquele produto ali que o marketing fica bombardeando ali a nossa mente consciente e inconsciente o tempo todo, para que a gente haja de acordo com o que eles querem. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Dalton, no processo decisório de compra, é possível identificar conscientemente os gatilhos que nos levam a comprar algo? Excelente pergunta, Pedrão. Aproveitar e mandar um abraço para ele, Pedro, gente finíssima. Pedro é Pedro. Então, Pedro, é isso que eu estou te falando, Pedro, é você anotar. Nesse momento de compra, anota o seguinte: o que me levou a decidir para comprar aquilo? Então, assim, por exemplo, eu compro muito livro e curso. Então, assim, eu já descobri qual é o gatilho que me dispara para poder querer fazer aquilo. Falar, estar sempre preparado, ter cada vez mais informação, cada vez mais conhecimento. Isso é bacana. Só como eu trouxe essa consciência, o que eu passo a observar agora? Dalton, você está comprando diversos livros, diversos cursos e não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. O que vai te ajudar agora a dar o próximo passo? Aí eu falo, é esse livro aqui. Então o que eu vou fazer? Vou comprar esse livro, vou ler, vou aplicar em alguma coisa na minha vida que esse livro vai me ajudar, assimilar bem, para depois só comprar o outro. Isso seja no curso ou seja no livro aqui no meu caso. Para aquela pessoa que vai comprar roupa, qual é o gatilho? O gatilho, estresse. Quando eu compro, o que acontece? Me sinto eufórica. Depois, me sinto arrependida por causa do dinheiro que eu vou pagar. Então, só de anotar a emoção que está por trás nessas 3 etapas, o antes, o durante e o depois, você já vai descobrir qual foi o gatilho. O gatilho foi o quê? Foi o estresse? Foi ansiedade? Foi o quê? Aí existem algumas formas. Carência, tem diversos gatilhos. Carência. Aí que... Preocupação. Necessidade de uma confirmação externa, de se sentir pertencendo a algum grupo. Então vai ter vários gatilhos ali. Quando você traz a consciência esse gatilho, você já descobre também algo que o Pedro conhece também lá da PNL, assim, qual a intenção positiva desse meu comportamento? É pertencer a um grupo, é aceitação, alguma coisa. Quais são os outros comportamentos, outras opções que eu tenho que eu posso atender essa minha intenção positiva do comportamento, mas sem a parte do caso financeiro que leva prejuízo ao bolso, na parte de comida que vai me levar a ganho de peso, a uma saúde de menos qualidade, etc. Então, assim, quais são os outros comportamentos que eu tenho que eu possa fazer? E algo... Pode falar, pode terminar. Não, e algo muito bacana, assim, uma vez que eu percebo, eu falo, poxa, eu estou andando muito estressado. Quais são as atividades que eu posso trazer para o meu dia a dia para eu me sentir mais relaxado? No meu caso, jogar tênis,
bater papo com os amigos, ver um filme, ver uma série, dançar, para quem gosta de dançar, é o quê? Então, assim, cada um descobre assim, se o que está por trás dos meus comportamentos é o estresse, é o que me deixa relaxado. Em quais momentos eu vou colocar alguma atividade que eu vou fazer para poder encontrar essa equilibração em algo melhor. Isso é uma mudança adaptativa. Tá? Não é uma mudança mais profunda que aquela regenerativa que você vai mudar crenças, padrões e tal. Mas é uma mudança rápida para a pessoa já trocar um hábito nocivo por um hábito melhor. Eu ia citar o livro do Poder do Hábito, que é justamente isso, né? Você tem a deixa, tem o gatilho, tem a deixa e tem a recompensa. Provavelmente o gatilho sempre vai existir, sempre irá existir. Mas você tem que mudar ali o meio para a recompensa. O que vai te trazer a mesma recompensa daquilo e você mudar a deixa, mudar ali o meio, mudar a atitude para suprir aquela sua necessidade. Porque enquanto você não suprir aquela sua necessidade, você vai continuar presa ainda àquele antigo hábito, aquele antigo comportamento. E você vai buscar outras formas, talvez até piores, de suprir essa necessidade. Verdade, isso aí. Mais uma dúvida. Isso, já tem 49, falta 11 minutos. Mais uma dúvida. Passa rápido. Mais uma duvidazinha. Eu li algumas coisas que algumas pessoas falam de você reservar uma porcentagem. Reservar uma porcentagem para saúde, reservar uma porcentagem para estudo, reservar uma porcentagem para lazer. É o ideal a gente fazer isso com as nossas finanças, a gente reservar uma porcentagem para cada coisa? Na minha opinião, não. Por quê? Porque isso é uma fórmula. Nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com situações de vida diferentes, com valores diferentes. Por exemplo, um valor para mim muito importante é a educação. Então, se o valor que para mim muito importante é a educação, além de eu estar sempre, pela profissão que eu escolhi, estar sempre me desenvolvendo, tem meu filho que eu quero dar a melhor escola para ele, melhor curso de inglês, melhores experiências. Então, não adianta falar melhor para a educação é 20%, é 10%, é 15%. Então, assim, o ideal é cada um descobrir os seus valores e como eu consigo fazer um mapa que os meus valores primordiais sejam preferencialmente atendidos. Então, eu não gosto muito que a pessoa fale, gasta 50 com habitação, 10 com transporte. Tem pessoas que já têm a casa própria, vai ter um gasto menor. Por exemplo, eu tenho uma casa própria e como eu moro em casa, não pago condomínio. Então, meus gastos com habitação são menores do que aquela pessoa que, de repente, tem que pagar um aluguel a um condomínio. Então não existe uma fórmula, porque o Dalton é de uma maneira, o João vai ser de outra. Tem uma outra pessoa que de repente tem um emprego que é estável. É um funcionário público que ganha bem e tem um estável. Então para ele vai ser uma outra forma de tratar. Tem outra pessoa que é empresário e tem uma renda num mês, no outro não tem, ou autônomo. É muito incerto. Então, para cada tipo de pessoa, de acordo com a idade, de acordo com o momento financeiro, e de acordo com aqueles valores dela, vai ser uma estratégia diferente. Então, eu, Dalton, particularmente, não gosto dessas fórmulas. 50 para isso, 20 para aquilo, 10 para aquilo. Eu gosto, sim, que as pessoas, primeiro, vejam cada caso, vai ser uma fórmula melhor. E mesmo assim, eu não gosto de fórmula. Eu gosto que ela tenha percepção e flexibilidade. Que às vezes fala, não, esse mês aqui agora eu vou gastar mais com isso, no outro mês eu venho e gasto mais com isso. Ter flexibilidade para ir adaptando de acordo com os momentos da vida dela. Perfeito, adorei. Também acredito muito nisso. Acho que nós somos seres individuais, cada um tem a sua forma de pensar, de acreditar. Foi o que você falou, a questão de valores. Às vezes, para mim, tem um valor muito... Para mim, eu dou um valor muito grande para a saúde, para cuidar de mim. Talvez uma outra pessoa também, talvez não tenha isso e talvez não reserve tanto dinheiro para isso. Então, assim, achei muito legal mesmo. Concordo plenamente com isso. E a minha última dúvida, para encerrar 52 minutos, meu Deus, que eu não sei se é uma crença minha ou se é uma dúvida mesmo, é algo mais pessoal. Existe alguma dívida que seja positiva? Tem. Existem dívidas boas. O que é dívida boa? Para explicar o conceito. Vamos supor que eu tenha um terreno. Aí eu vá numa instituição qualquer, vá num credor, não vou estabelecer aqui o nome do credor, pegue um dinheiro emprestado. Aquele dinheiro emprestado, eu vou lá, construo casas, as casas ficam prontas e eu vendo. Vamos supor que eu tenha pego 100 mil emprestado. Construo casinhas naquele terreno, casinhas de quarto e sala e tal. De repente eu tenho um faturamento de vendendo tudo de 500 mil. Vamos supor que aqueles 100 mil que eu peguei tenha dobrado, por causa dos juros que são proibitivos no Brasil, tenha virado 200 mil.
Só que o que eu fiz? Eu peguei um dinheiro que eu não tinha, criei algo novo, gerei 500 mil, paguei o dinheiro que eu peguei emprestado mais os juros e ainda sobrou 300 mil para o meu bolso, nesse exemplo. Então isso é uma dívida boa. Então não é toda dívida que é ruim. O que é dívida boa? É quando eu trabalho com dinheiro de terceiros para gerar algo que vai pagar a minha dívida e ainda vai sobrar um dinheiro no meu bolso. Então isso é uma dívida boa. Entendi. Você acabou de quebrar uma crença minha. Que toda dívida era ruim? Para mim, toda dívida era ruim nesse mundo e não tinha ninguém que mudasse isso na minha cabeça. Então, assim, eu tinha essa, por isso que eu falei, acho que é uma dúvida minha, de uma crença minha, e eu via isso como, eu não conseguia ver como que uma dívida pudesse ser positiva, mesmo que seja dever alguém, dever o cartão, qualquer coisa, eu não conseguia enxergar desta forma, e você me mostrou a diferença. Muito obrigada. Nada. As dívidas ruins são as dívidas de consumo. Ah, eu gastei mais, estou devendo aqui o dinheiro no cartão porque eu gastei mais no cartão. Comprei mais coisa. Aí isso é uma dívida ruim, que é a dívida com o meu consumo. E dívida do cartão, só para você ter uma ideia, uma dívida de R$ 1.000, ela daqui a um ano, ela está acima de 5 mil. Em 3 anos é acima de 30 mil. Uma dívida de R$ 1.000 no cartão, ficou 3 anos sem pagar, vai dar 35 mil, aproximadamente. Então, cuida, cartão de crédito sempre pagar à vista, nunca no rotativo. Juros do cartão de crédito é o caminho para a ruína financeira. Ficar parcelando ali, não pagar a fatura do cartão à vista. Certo. Daud, faltam 6 minutos. Gostaria muito de agradecer a sua participação. Você trouxe muito conteúdo, muita coisa legal aqui para gente. Esclareceu muitas dúvidas, trouxe muitas dicas, muitas recomendações. Eu tenho certeza de que quem está assistindo essa live nesse momento ou vai assistir depois vai aprender muita coisa e vai já colocar em prática na sua vida, que eu acho que é o mais importante, né? Conhecimento que só fica aqui não adianta de nada. A gente tem que trazer para atitude, para ação, mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos hábitos. Obrigada por trazer esse conhecimento para a gente de hábitos financeiros saudáveis, que por mais que a gente não tenha grandes fortunas, mas que a gente consiga administrar, que a gente consiga ter equilíbrio, que a gente entenda quais são as crenças que a gente tem sobre dinheiro, se levam a gente sucesso, se travam a gente, formas da gente controlar o nosso dinheiro. Você trouxe muita coisa legal para a gente hoje. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz. Eu que agradeço aí o seu convite, estou sempre à disposição, precisando é só chamar. Muito obrigada e até a próxima. Se Deus quiser, terão próximas. Gente, segue lá o Dalton, tá? No Instagram dele, Dalton Ferreira Coach, tem muitas dicas. Ele é um professor, falo por experiência própria, uma pessoa sensacional, professor mais sensacional ainda, fala muitas coisas legais, então segue lá ele. E aqui embaixo tá o site que ele deixou, www.metodotdl, onde tem a planilha lá de gastos. Eu já vou baixar, no caso, porque estou precisando. Isso. Se puder, só deixar mais um site também. www.daltonferreiracoach.com.br. Pode deixar. www.daltonferreiracoach. Lá tem Quer muita falar informação mais também. alguma coisa, Dalton? Tem 4 minutos, 3 minutos. Isso, pessoal. Me procurem nas mídias sociais, mandem perguntas no Instagram, enfim. Lá nesse site vai ter outros dados meus, e-mail, etc. E vai ser um prazer enorme poder ajudar você também. Estou à disposição de todos aí, seu público todo aí. Muito obrigada, Dalton, mais uma vez pela sua disponibilidade de estar nesse sábado aqui à noite, trazendo tanta coisa boa para legal, para a gente participando, tá? Mas o Dalton, olha isso para a gente tirar um print. Ih, calma aí. Ih, meu Deus. Que a mão. Deixa eu só pentear o cabelo. Pentei o cabelo, ajeita o cabelo. Amor, tira print. O amor tá vendo o... Isso, foi? Aê, obrigada, Dalton. Beijo, boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Igualmente. Um abraço a todos.